Toda vez que nós fazemos uma reflexão sobre Deus, ao mesmo tempo estamos fazendo uma reflexão sobre o homem. Voltamos aqui, em primeiro lugar, ao livro do Gênesis. Quando Deus cria o homem, Deus diz: vocês são minha imagem e semelhança. Nós temos duas maneiras de interpretar isso. Primeiro, o homem é a imagem e semelhança de Deus, porque é o único capaz de refletir o rosto de Deus. As outras criaturas, elas têm limitações e não conseguem expressar o que Deus é. Somente o ser humano consegue refletir. É como um espelho. Na hora que alguém olha no espelho, o que é que ela vê? Gente, a pergunta é fácil. Força, ativa aí os neurônios, bora. Começou. Você vê a sua imagem. Nós somos o espelho de Deus. Na hora que Deus olha para mim, o que é que Ele quer enxergar? O próprio rosto. E se eu desejar conhecer a mim mesmo, coisa que os filósofos tanto falavam, do conhece-te a ti mesmo, só é possível quando o homem olha para Deus. Se eu olho para um ser humano, o máximo que eu vou enxergar são as sombras ou as luzes daquela pessoa sobre mim. Eu não vou enxergar a minha imagem. Por isso que essa história de que o ser humano, quando estiver todo mundo irmanado, ali estaremos todos satisfeitos, é mentira. O ser humano nunca vai conseguir descobrir quem é apenas olhando para outro ser humano. Por isso que a convivência não é suficiente. É sempre necessário o espelho de Deus. Segunda explicação, os judeus nos ensinam que imagem e semelhança são duas palavras utilizadas em casa que cunha moedas, em casa de cunhagem. Como é que uma pessoa faz para colocar uma impressão em uma moeda? A moeda ainda está, o líquido, o metal ainda está líquido, e ali você coloca na forma. Ele vai tomar de um lado o valor e do outro lado o dono da moeda. Moeda tem dono, vocês sabem, né? Até mesmo quando circulava ouro, tinha dono. Quem foi que emitiu essa moeda? O dono. Quem é o dono? O rei. Hoje, no nosso caso, é o Banco Central. Ele é o dono da moeda. Não é seu não, o dinheiro só está circulando, viu? Nós somos a mesma coisa. Nós somos de Deus. Então, em nós existe uma marca de Deus. Uma moeda de ouro, se estiver suja, ela perde o valor? Não, continua valendo. Se estiver arranhada, se tiver com alguma tinta por cima, não perde o valor, porque ela tem valor em si mesma. Por isso que a gente, quando faz teologia, na verdade estamos falando sobre quem é o homem. Por isso que religiões sérias não são apenas ritos, são esquemas de cosmologia. Nós estamos estudando o que é o mundo, nós estamos estudando o que é o homem na ótica de Deus. Primeira leitura, livro da sabedoria. O que o autor está nos ensinando? Na primeira leitura, o autor está já nos lembrando uma coisa: reflexão sem Deus é sempre limitada. E foi exatamente o que fizemos quando aconteceu o final do Renascimento e o começo da modernidade, quando a maioria dos filósofos daquela época diziam para nós: não adianta estudar sobre Deus, deixa a teologia para lá, deixa a religião para lá, sai, tira da esteira da ciência. Como que eu vou tirar? Se uma das maneiras de conhecer as coisas é por iluminação. Eu conheço por curiosidade, é epistemologia. Eu conheço por intuição, é a razão humana. Mas tem coisas que eu só conheço se Deus me falar. Vamos dar um exemplo muito simples. Você sabe o que a pessoa que está ao seu lado está pensando? Só tem um jeito de você saber, como é? Se ela disser. E como ela é uma pessoa, é um mistério, pode ser que ela minta. Então, é quase impossível. Já em Deus não tem mentira. Por isso que Deus não mente. Porque o que Deus fala é aquilo que Ele revela. É ciência. Ah, padre, mas eu não consigo tocar. Aí está outro problema. Quem foi que disse que a verdade é sempre palpável aos sentidos? Que pensamento é esse de você ensinar para as pessoas
que ciência é só aquilo que seus sentidos tocam. É o que o autor hoje está criticando. Gente, estamos aqui há milênios atrás e essa discussão já tinha sido resolvida. Como que foi resolvida? De um modo muito simples. Quanto é que a senhora calça no pé? 34. Eu vou comprar um sapato 29 para a senhora e vai ter que calçar. Eu vou empurrar, senão vou ter que cortar seu dedo. Vai dar certo? Por que não? Noção de física. Qual é a noção? E de matemática também. Qual é a noção? Um conjunto menor nunca pode conter um que é maior. Então, como que a gente quer reduzir as coisas de Deus à tenda de argila, que é o nosso corpo, e que os nossos sentidos humanos, externos, são enganadores? Ah, eu só vou acreditar se eu enxergar Deus. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A verdade não é sempre vista com estes globos oculares que nós temos. Eu não posso palpar todas as coisas que existem. E mesmo assim elas continuam existindo. Porque o meu sapato, ele não pode ser menor do que o tamanho do meu pé. Por isso que nosso Senhor começa na primeira leitura falando para a sua igreja. Cuidado. Semana passada, o Ben Sirac nos ensinava que é preciso ter cuidado com as pessoas que são orgulhosas, soberbas e arrogantes. Pessoas orgulhosas, soberbas e arrogantes não têm espaço para guardar a sabedoria. Não tem espaço. Ocuparam toda a alma com o quê? Consigo mesmas. Está muito cheio o coração para caber sabedoria. Cheio de quê, padre? Cheio de si. Só tem ela mesma dentro dela. É um vazio. Hoje, o que é que o livro da sabedoria nos alerta? Cuidado com as reflexões sem Deus, porque elas sempre vão levar aquele que reflete ao pessimismo. Inclusive, meus irmãos, isso já é tema da filosofia há milênios. O pessimismo do homem. E sabem qual é o grande problema que a gente agora vai trazer para a nossa realidade? Esse pessimismo humano está tomando conta dos nossos jovens e adolescentes. Por que muitos jovens não têm mais perspectiva de futuro? Porque eles caíram no pessimismo. Por que tem gente que usa como lema, como bandeira, a ideia de fazer o que quiser porque a vida é curta? Isso é pessimismo. É a ideia de que o futuro é ruim. É a falta de esperança. O homem, quando reflete sem Deus, cai no pessimismo. E o pessimismo não é só filosófico, não, é prático. É prático, é no dia a dia que a gente experimenta. Há pessoas que você faz uma festa, você se alegra e a pessoa está sempre emburrada. E a palavra é bem emburrada, parecendo um burro. Acorrentado numa estaca. Padre, é aniversário, a gente fez a festa para ela, para ele. E quando chegou, a pessoa estava com cara feia para a gente. Por quê? Pessimismo. Não se alegra. Não que você tenha que viver sorrindo. Não confundam as coisas. Mas você não pode ser uma pessoa vazia de esperanças. Você não pode ser uma pessoa que acredita que a sua própria vida não vale mais nada. Cuidado com o pessimismo. Cuidado com esse tipo de pensamento. Tem muita gente que recebeu tanta coisa boa e ficou pessimista. Tem gente que é amada, porque as pessoas também querem reduzir tudo a trauma de mãe, né? Não, tem gente que foi amada, a mãe quis, o pai quis. Foi amado, recebeu carinho, recebeu tudo. E é pessimista. Não tem ânimo para nada. Apagou a chama da própria vida. Não tem força para enfrentar a própria vida. Não tem vontade de vencer. E esse é o grande problema. Ninguém pode dar isso a outra pessoa. É você que tem que acender essa chama dentro de você. Não é dinheiro, não é fama, não é reconhecimento, não é status. É você que tem que dizer: eu quero viver, porque minha vida é um presente. Eu quero existir, eu quero estar vivo.
Eu quero começar esta semana de setembro vivo, animado. É isso que o Senhor começa a falar para a sua igreja. Você precisa ter chama de vida dentro de você. Você tem que ter fogo de vida em você. Há pessoas que não têm mais diferença morrer ou viver, porque não tem mais olhar, não tem mais condição de enxergar. Ah, padre, mas a vida é difícil. Me contem uma novidade. Você quer contar para quem estuda Bíblia que a vida é difícil? O que é a Bíblia? A Bíblia é o compêndio de todas as dificuldades que um ser humano pode passar e como Deus auxilia no meio dessas dificuldades. Inclusive, o livro da sabedoria está dizendo: cuidado, jovens, cuidado, vocês que ensinam os outros, porque vocês podem estar cheios de pessimismo. E é verdade. Me contem uma pessoa que você consegue se espelhar neste mundo, e é uma pessoa cheia de vida, é uma pessoa que dá vontade de você ver, porque a pessoa é animada em viver, é feliz em estar vivo. Nosso Senhor vai tocar nessa ferida. Você tem tido ânimo dentro da sua casa? Você tem tido ânimo para vir à igreja? Amanhã começa um dia de trabalho, você tem que ter ânimo dentro de você. E ânimo aqui não é ficar fazendo palma de palhaço, não. Ânimo é você ter chama de vida, você viver a vida de verdade. Não viver a vida como se fosse um ensaio. Hoje nós temos aqui alguns músicos, quando a gente vai ensaiar, a gente nunca se esforça muito, porque a hora que a gente vai realmente tocar e cantar para valer é quando estiver ao vivo. O ensaio é para acertar as coisas, mas no ensaio nunca eu vou atingir aquela nota, não. Eu não vou fazer floreio na hora do ensaio, mas na hora de viver, sim. Tem gente que está vivendo como se fosse um ensaio a vida toda. Isso é pessimismo. Ai, padre, mas me magoaram, me feriram. Você não sabia que na vida você ia encontrar dificuldades, você achava que você ia chegar no seu colégio e todo mundo ia se ajoelhar para você? Você acha que você ia chegar no seu trabalho e todo mundo ia te ouvir, e todo mundo ia te aplaudir? Nós temos um complexo, é o complexo de semideuses. Não, pai, é porque eu sou especial, certo, mas todo mundo também é. Então você precisa compreender que vai enfrentar dificuldades e você não deve se deixar levar pelo pessimismo. E é muito delicado o que eu estou dizendo, porque o ser humano sempre encontra uma maneira de se entristecer. Na verdade, são 3 feridas que a gente está sempre lutando contra elas: o vazio, a dor e a tristeza. Há pessoas que são consumidas pelo vazio. Você faz tudo, a pessoa diz: não, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não consigo nada, minha vida é ruim. É vazio. Pessoa bonita, ou nem tanto, mas está lá. Está vivo, né? Está lá a pessoa. Mas tem muita gente bonita. Pessoa lá, estou brincando. A pessoa lá bonita, com saúde, mas não consegue juntar as coisas, está quebrado por dentro. Sua família lá, animada, amando você, querendo conviver com você, e você lá enjoado. Ai, pai, é porque os meus sentimentos, ajeite seus sentimentos. Nem animal vive baseado em sentimento, nem animal. Os animais aprendem, né? Ah, isso aqui é meu dono. Quando chega o meu dono, que traz comida para mim, meu sachêzinho de ração, né? Eu vou fazer animação, porque eu gosto dele. Ele aprende, ele se anima, e a gente não. Jogue fora o vazio da sua vida. Preencha esse vazio com Deus. Padre, é porque eu não sou nada, eu não tenho nada. Você tem sim. Se olhe com amor. Ah, é porque eu estou velho. Se olhe com amor. Você pode sim estar envelhecendo, mas você está vivo. Tem tanta coisa que você pode fazer ainda. Segunda coisa, a raiva.
Há pessoas que tudo é razão para raiva, para ira, para explodir, para se revoltar, para quebrar tudo. Se você quer viver assim, tenha muito dinheiro. Porque as coisas custam caro. Tudo que você quer quebrar, vai ter que comprar depois. Não adianta. Por que não, padre? Porque raiva, ela apenas é um fogo que consome tudo que está ao redor, inclusive as pessoas. E aquele que também sente a raiva. Terceiro, a dor. Há pessoas que tudo é um sofrimento. A minha ferida, que eu já estou tratando, é a de dor. Tudo é muito delicado, tudo dói muito, tudo é muito difícil. Não, não é não. A gente tem que começar a enxergar as coisas como elas são. Ai, meu Deus, é porque tal coisa aconteceu e isso me dói muito. Dói, vai passar. Larga remédio em cima. Vamos resolver. Não fique paralisado pela dor, não. Essas 3 coisas que eu falei são as etapas do pessimismo humano. E agora, chegando no Evangelho, que é o nosso foco principal, me deixem só passar aqui pela segunda leitura, me veio ao coração falar dela. Onésimo era um escravo. E as pessoas de hoje costumam, dizer, São Paulo, tão humano, um católico, defendendo a escravidão. Vamos com calma. Primeira coisa que a gente aprende quando vai estudar a história, não se pode estudar uma cultura com a ótica de outra. Não se pode. Eu não posso querer estudar 2000 anos atrás como se fosse hoje, porque o tempo ele avança. Você é o mesmo de ontem? Não, até a sua pele mudou. Os cabelos caíram. Mudou. Acabou. A comida que você comeu já não está mais em você. Mudou. Então, eu não posso querer dizer, não. E São Paulo hoje está resolvendo exatamente isso. São Paulo diz assim, atenção, você, Filémon, você tem um escravo. E como é que uma pessoa se torna escrava? Por dívida. Cuidado com dívida, viu? Quem está devendo aí, se não pagar, escravo, viu? Escravo era feito por dívida. Você pediu alguma coisa, não pagou, a pessoa toma você para pagar a dívida. Era assim que acontecia na época. Não quero dizer se é certo ou errado. E São Paulo vai dizer assim, você tem um irmão na fé. Onésimo não é mais seu escravo. Onésimo é seu irmão. Porque na hora que você se torna católico, você muda de perspectiva em todas as coisas. E você, que tinha esse rapaz como seu escravo, eu não vou tirar a sua chance de fazer o bem. Ele é útil para mim. Deixe ele comigo, ele está evangelizando comigo. Liberte ele. Mas eu não vou obrigar você a fazer isso, porque bondade nunca deve ser obrigada. A pessoa tem que fazer por conta própria. Bondade coagida não é bondade. É o que São Paulo nos ensina hoje. E agora sim, chegando no Evangelho, queridos irmãos, todas as coisas que vocês possuem, elas têm o mesmo valor? Tem? Todos os sapatos que vocês têm o mesmo valor? Todos os perfumes que vocês têm o mesmo valor? Todas as partes da casa de vocês têm a mesma importância? Todas as pessoas da vida de vocês têm a mesma importância? Não. Então existem as coisas que são mais valiosas e as que são menos valiosas? Existe ou não? E como é que a gente define o valor? 2 maneiras. Primeiro, as coisas que possuem valor em si mesmas. Há coisas que são valiosas por natureza, porque já foram feitas valiosas. Segundo, de acordo com a necessidade que eu tenho delas. Vou dar um exemplo aqui muito simples. Quanto custa uma garrafa d'água de 500 ml? 3, 4, 5 reais. Mas se eu estiver num deserto, há um dia sem beber água, passa uma pessoa vendendo água e diz, é R$1.000. Se você tiver, você compra. E não vale 5 reais? Não é que você paga 1.000? Eu preciso tanto daquela água naquele instante que eu pagaria qualquer coisa.
Se alguém tirasse o seu oxigênio e dissesse, só vai respirar se você pagar R$1.000, você pagaria ou não? Na hora. Acabou. Quanto é? Onde é que eu pago? Está até barato. Porque eu estou precisando. É assim que Jesus começa o evangelho de hoje. Ele vai falar no meio da multidão. E aqui tem um aspecto interessante. Por que Jesus fala no meio da multidão? A gente às vezes lê sem entender. A multidão é o lugar do barulho. A multidão é o lugar de muitas vozes ao mesmo tempo. Vocês já estiveram no meio de uma multidão? Você conseguiria contar um segredo para alguém no meio de uma multidão? Por que não? Porque está todo mundo falando ao mesmo tempo. Tem gente gritando, tem gente vendendo, tem gente correndo, tem gente saindo, tem gente entrando, tem gente cantando, tem gente chorando. É tudo ao mesmo tempo. Então a multidão é o lugar onde é difícil ensinar. Ensinar quem está te ouvindo é fácil. A pessoa já está atenta. Mas ensinar alguém no meio da multidão é difícil. E Jesus Cristo está ensinando no meio da multidão. Por qual razão? Porque todos merecem uma chance. Nós às vezes queremos dosar as chances que vamos dar aos outros. Nós às vezes queremos dosar a bondade que vamos fazer aos outros. Quando na verdade Jesus Cristo nunca dosou. Ele sempre falava, mesmo em meio à multidão, porque ele sabia que eles precisavam de uma chance. Atenção ao que eu vou dizer. O erro é que a gente confunde chance com intimidade. Não. Chances, oportunidades, você dá às pessoas que pedem. Intimidade, você dá às pessoas que merecem. Olha a diferença. E aqui tem um grande problema que nós temos que dirimir. Qual o problema, padre? Muitas pessoas dão coisas importantes a pessoas que não sabem o valor das coisas. Meus irmãos, se eu escolher um palhaço para ser rei, só porque ele sentou no trono ele vai ser rei? Por que não? Ele não tem dignidade para isso. Nada contra os palhaços, viu? Ele não tem dignidade para isso. Se eu pegar um monte de lata de refrigerante, amassar e colocar no cofre da minha casa, se tornou valioso? São só latas. Esse é o problema de muita gente. Tem muita gente que está colocando pessoas que são sem valor em lugares valiosos da própria vida. Não ocupe os lugares importantes da sua vida com quem não merece. Padre, mas eu vou ficar sozinho, e qual o problema? Onde está escrito que você vai sofrer se ficar só? Onde está escrito que você tem que ter alguém ao seu lado, nem que seja uma pessoa de cera? Não. Existe uma loucura na cabeça das pessoas de achar que precisam se relacionar a qualquer custo. Não. Se você sabe o seu valor, você só vai se relacionar com alguém que reconheça o seu valor. Existe uma palavrinha do livro do Gênesis. Na hora que Deus cria Eva, Deus diz o seguinte: Adão, ela vai ser seu sustento. Ela vai apoiar você. Ela vai ser o seu cinturão. Mas se você for digno dela. Essa é a palavra que explica o que Jesus está dizendo hoje no comecinho do Evangelho. Eu preciso ser digno das pessoas que me amam. As pessoas que me amam de graça. Mas eu preciso ser merecedor do amor deles. Tem gente que pega o amor dos outros só para estragar a pessoa, só para sacanear a pessoa, com perdão da palavra. Há pessoas que são realmente predadores emocionais.
atraem as pessoas somente para estragar com a pessoa. Você não pode colocar na mão de quem não sabe o seu valor o que você tem de mais valioso. Jesus, no meio da multidão, olha e diz: se alguém quiser me seguir. Por que Jesus diz isso? Porque segui-lo é decisão. Deus não trabalha com escravos. Padre, eu vou fazer de tudo para essa pessoa se apaixonar por mim. Não faça. Você vai ter uma escrava, um escravo ao seu lado, mas nunca um amor de verdade. Não faça. Ai, padre, eu vou fazer feitiço, bruxaria, o que for. Não faça. Pelo amor de Deus, não faça. Primeiro, porque bruxaria só desfaz quando a pessoa vai lá onde está a bruxaria e desfaz. Não façam essas bobagens. Não façam. Será que você é tão sem valor assim, que ninguém vai amar você pelo que você é? Tem que fazer bruxaria? Tem que matar sapo? Tem que ficar meia-noite em encruzilhada? Será que você não tem valor? Ai, padre, é porque essa pessoa não me quer. Pronto, está resolvido. A pessoa não te quer. Ponto final, acabou. Não, mas é porque eu aprendi, padre, que eu tenho que fazer a pessoa me amar. Isso não existe. Vamos aprender juntos? O amor começa no coração. E coração não é lugar de sentimento. Coração é lugar de decisão. Doação, decisão e sacrifício. Isso é amor. Quer saber se alguém ama você? Veja o quanto ela se dedica a você. Padre, essa pessoa está comigo sempre. Por quê? Porque você é bonitinho, bonitinha? Não, é porque ela te ama. Padre, essa pessoa se sacrifica por mim. Por quê? Porque ela te ama. Padre, essa pessoa se doa por mim. Ela decide sempre por mim. Ela tem tanta coisa para fazer, mas ela escolheu estar aqui ao meu lado. Qual o nome disso? Amor. Se alguém quiser me seguir, é uma decisão de amor. É uma decisão do coração. Nem todo mundo está pronto para ouvir o que eu estou dizendo. Há muitas pessoas que querem anestesia. Eu não dou anestesia, porque eu não vou resolver os seus problemas. Eu estou para iluminar a sua cabeça. Eu estou para dizer para você onde está o problema e você ir lá na semana resolver. Tem uma coisa que eu aprendi esses dias que é interessantíssima. Nossa vida é feita para resistir aos impactos. Nossa cabeça é feita para aguentar problema. Nosso corpo é feito para aguentar desafios. Isso é verdade ou não? Quando é que uma pessoa se torna forte? Quando é que um corpo se torna forte? Quando você submete esse corpo a impacto, a dor. O que é um treino? Por isso que treinar é horrível. O que é um treino? É você ali levar o seu corpo à exaustão, para que pelo processo de exaustão, ele se torne mais forte. Se torne mais ágil, mais capaz. Como é que um osso se torna forte? É pelo tanto de impactos que ele aguenta. Quando uma criança está na barriga da mãe, ali ela passa quanto tempo? São os nossos melhores 9 meses da nossa vida. Tem boleto? Tem fim de mês? Tem problema? Tem que respirar? Tem que comer? Tem que estudar? Não, tem que fazer nada. A mãe lhe carrega para todo canto. Mas aquela felicidade só dura quanto tempo? 9 meses. Chegou o 9º mês. Relógio biológico faz o quê? O útero começa a expulsar a criança. Primeiro trauma. Ah, mãe, eu queria ficar aqui. Não pode, desce. Vai descer. Segundo trauma. Tinha um cordãozinho que a pessoa recebia tudo. O que é que o médico vai fazer? Por que tem que cortar?
Porque agora você tem que comer por conta própria, você tem estômago para isso, você tem intestino para isso, você tem dente, né? Que alguns já nascem até com dente hoje em dia, você tem dente para isso. Depois vem os outros traumas. Por que eu estou contando isso? Algumas pessoas passam a vida inteira com o cordão umbilical que foi cortado, tentando conectar alguém, dizendo: por favor, decida por mim, por favor, escolha por mim, por favor, se alimente por mim. E o que é que uma pessoa madura tem que dizer para quem se comporta assim? Cresça, cicatrize o seu umbigo e viva a sua vida. Quando alguém faz isso com você, essa pessoa começa a drenar a sua vida, viu? São os tais dos vampiros. Começa a drenar você. Ai, padre, eu comecei a namorar, mas estou acabada. Por quê? Ao invés de namorado, você está tendo um filho, uma filha. Está drenando você. Se alguém quiser me seguir, precisa entender o valor das coisas. Quem quiser me seguir, tem que decidir e tem que se colocar a caminho. Segunda coisa que o Senhor ensina: quem quiser me seguir, tem que me colocar acima de todas as coisas, porque eu sou valioso, minha amizade é valiosa. Jesus nessa hora está dizendo uma verdade. É Ele dizendo: atenção multidão, eu sei o meu valor. Eu estou disponível, mas eu não estou à sua disposição, não. Eu estou aqui, Jesus diz, mas você tem que tomar a sua decisão, fazer a sua escolha. Eu não vou te esperar, multidão. Eu não vou esperar você resolver tudo. Se alguém quiser me seguir, precisa me acompanhar. Se você quiser fazer uma comparação na sua vida, você tem exatamente 21 anos. De 21 em diante, você tem que começar a tomar as suas decisões. E ser responsável por elas. Se alguém quiser me seguir, precisa saber quanto vale. Precisa odiar, é a palavra que usa, né? A palavra misseio, que significa: eu tenho que ser o maior amor da sua vida. Eu tenho que ser a coisa mais importante da sua vida. Não é à toa que o primeiro mandamento diz o quê? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nós não estamos aqui para passear. Não é para vir para a igreja quando dá tempo. Não é para vir para a igreja porque quer pegar as meninas da igreja. Pelo amor de Deus, se tiver alguém fazendo isso aqui, fogo por cima dele. Eu venho para a igreja porque eu preciso, como quem precisa respirar, como quem precisa beber água. É essencial para mim, como água. Se alguém quiser me seguir, precisa me amar mais do que o pai, a mãe, a esposa, os irmãos e os filhos. O que é isso, padre? O valor. Deixa eu dar aqui um exemplo para vocês, bem concreto. Quem já foi lá na Champs-Élysées, na França, lembram? Uma rua que só tem loja de luxo. Prada, só o que vocês usam, né? Louis Vuitton, está tudo lá. Você não encontra ninguém na porta gritando: promoção! Pague uma, leve duas. Não existe isso. Por que não? Porque eles sabem o valor das coisas que eles vendem. Botam até a mais, na verdade. Mas compra quem quer. Sabe o valor. Jesus está dizendo isso para nós hoje. Você sabe o seu valor? Você sabe quanto você custa? Pois é. Se você não sabe o valor que você tem, você não sabe o valor de nada. Se você não sabe dar valor às coisas, você não sabe o valor de nada. Nós estamos aqui pregando, mas nós não estamos vendendo banana. Eu sei o valor do que eu estou falando aqui. Por isso que Jesus diz: a amizade comigo é muito valiosa. É para quem deseja. Segunda coisa que o Senhor fala para nós. Terceira, Ele vai dizer: quem não carrega a sua cruz,
Sua cruz. Padre, o que é carregar a sua cruz? Vocês lembram que eu disse que a vida é feita de desafios, de dificuldades? Pois é, essa é a sua cruz. Tem coisas que você precisa passar. Ah, padre, eu quero resolver. Pois tem desafios que você tem que passar. Ah, padre, eu quero vencer na vida. Tem desafios que você tem que passar. E a explicação dos judeus é maravilhosa. Se uma planta, assim que nascesse, já começasse a receber muitos frutos, o que aconteceria? O que aconteceria? Pezinho de abacate nasceu, está com 1 metro. Já nasceram logo 20 abacates. O que vai acontecer? A planta não vai suportar. Então eu preciso passar por algumas coisas para adquirir estrutura. Se a sua graça, se as coisas que você espera ainda não aconteceram, é porque você ainda não tem estrutura. E é verdade, meus irmãos. Ai, padre, eu estou com 12 anos, já quero viver junto com minha namorada. Está louco? Não pode. Nem com 21 não pode. Cresce primeiro. Vai adquirir estrutura. Como é que você quer ter uma família se você não sabe ainda nem o valor da sua própria vida? Como é que você quer carregar uma mulher ao seu lado, um esposo ao seu lado, se você não sabe nem quem é você? Como é que você vai ter estrutura para aguentar os abacates da vida? Que são bons, mas pesam. Tem que ter estrutura, meus irmãos, não é brincadeira não. Por isso que o Senhor diz, carregue a sua cruz. É o seu sofrimento. É para você carregar. Ah, padre, o que eu tenho que carregar? Porque acaba. Quando você carrega, você resolve. Vamos pensar juntos? Padre, a pessoa acabou de receber um diagnóstico. Aí ficou chorando, ficou revoltada, ficou reclamando. Alguma dessas coisas traz cura? O que ela tem que fazer? Chorando ou não, chateado ou não, doutor, qual é o remédio? Qual é a dieta? O que eu tenho que fazer? É isso? Eu vou fazer. Ai, mas é porque eu não consigo. Cresce. As pessoas vão te ajudar, mas você tem que ser capaz de carregar. Você sabe o peso da sua própria vida? Pois é, você está carregando ele. Carregue o peso da sua própria vida. Eu não estou aqui falando com grosseria. Eu estou querendo acordar você. Porque tem gente que está vivendo assim, com um cordão na mão, umbilical. Ai, padre, deixa eu conectar no Senhor, Deus me livre, vá para lá. Já tem aqui um balde de querosene para queimar todo o cordão umbilical que vocês trouxeram. Eu posso lhe ajudar. Eu posso lhe consolar. Eu posso ser seu irmão, seu padre. Mas você tem que colocar a sua cruz no seu ombro. Por quê, padre? Terceira explicação. Terra é viva ou morta? Toda terra produz vida? Algumas. As que não produzem, o que aconteceu? Foram queimadas, foram pisadas, foram sujas, degradadas, tanto que a terra morreu. O que o agricultor faz quando termina uma colheita? Ele limpa o terreno e passa um instrumento na terra. Qual o nome dele? Começa com A. Arado. Vocês são agricultores? Então tem que fazer um exercício mental agora. Como é que o arado faz? O agricultor, ele coloca o arado na terra, que é como se fosse uma letra V, e ele vai rasgando o chão, abrindo uma estrada no chão. Para que serve essa atitude, não é, Erandi? Para que serve essa atitude? Para que a terra volte, renasça. Pisaram tanto o seu coração, que o seu coração morreu. Não tem gente que diz assim, próximo que eu namorar, vai sofrer na minha mão. Já ouviram isso? Vou me vingar de todas as traições, Deus o livre, por isso que eu já sou padre, né? Para sair desse mercado aí. É que pega uma louca dessa, né? Estou brincando, eu sou padre porque eu tenho vocação, né? Porque eu quero fugir, não. Homem também. A partir de agora eu vou brincar. Ai da mulher que cair na minha mão, vou acabar com ela. Deus o livre também, essas meninas coitadas. São terras mortas. Como é que a gente faz, padre, para renascer a terra do coração? Stavros é a palavra grega que aparece.
Stavros era um grande pedaço de madeira que as pessoas carregavam quando iam ser mortas. A cruz, né? Pesava mais ou menos uns 400, 500 quilos. Como é que você seria capaz de carregar meia tonelada? Como é que você faria? Dá para colocar no braço? Não, eu vou. Não. Mesmo a pessoa mais forte tem que fazer como? Um pedaço no ombro e a outra ponta da cruz, do Stavros, no chão. Aí você vai arrastando devagar. Não pode correr, é devagar. Tem coisa na vida que você tem que vencer devagar, com paciência. Padre, meu filho está com dificuldade. Você vai resolver devagar, tenha paciência. Insistir, insistir, insistir. Carregar a cruz. Na hora que eu vou carregando a cruz, acontecem duas coisas. A ponta da cruz vai abrindo um caminho novo. Você não quer viver sua vocação? Sua vocação é um caminho novo. Sua vocação só você pode cumprir. E para você cumprir sua vocação, você tem que abrir uma estrada nova. O que ela vai custar? Carregar o peso da cruz. Segunda coisa que os judeus também ensinavam. Na hora que você põe a cruz no ombro, o que acontece com o seu ombro? Você pode botar o apoio que for, a almofada que for. Uma hora o ombro vai dilacerar. E você vai começar a sangrar. E a terra que está aberta vai começar a receber o seu sangue. Seu sangue possui o quê? Nutrientes. O que vai acontecer com a estrada que você abriu? Vai florir. Quantas pessoas já abriram estradas para nós e nós nem sequer agradecemos a elas? Quantas pessoas sofreram para que a gente sofresse menos e nós nem sequer agradecemos? Por isso o Senhor diz: meus discípulos carregam a cruz sangrando sobre esta terra. É por um tempo determinado. Concluindo, Jesus vai contar duas parábolas. Primeira parábola: um homem vai construir uma torre. Por qual razão alguém tem a ideia de construir uma torre? Vou fazer aqui um paralelismo. Padre, acabamos de construir o condomínio. Na entrada tem que ter uma coisa. Qual o nome que a gente dá? Guarita. O que a guarita faz? Segurança, proteção. Para que uma pessoa ergue uma torre? Para proteger, para que não tomem o que é seu. Eu pergunto, você tem protegido o que Deus te deu? Você tem protegido sua família? Tem gente que é o próprio agente de destruição do que Deus deu. Tem gente que o demônio não precisa fazer nada. Tem gente que o demônio diz assim: você me superou. Eu ia lhe fazer mal, mas você fez mais mal do que eu esperava. Nem precisa do demônio. Por que, padre, que a gente age assim? Tendência a se autodestruir. Cave uma torre. É fácil construir uma torre? Não. Se a torre é alta, o alicerce tem que ser fundo. Torre pode ser de cimento, tem que ser de concreto. Pedra. Pedra. Vai ser pesado construir, vai demorar. Então, quando for construir sua torre, quando for construir sua vida interior, quando for se construir por dentro, se construa para ser forte. Se construa para não cair. E qual é a função da torre? Olhar longe. Quem sobe na torre enxerga onde? Enxerga onde ninguém que está embaixo consegue. Mas se você não calcula, se você não quer terminar, todo mundo vai passar e dizer: olha esse louco, gastou a vida, nem terminou. Se você vai proteger o que Deus lhe deu, proteja para valer. E eu queria te perguntar, tem coisas na sua vida que você precisa proteger ou não? Tem coisas na vida que querem tomar de você? Proteja. Não abandone, proteja. Cuide, zele, guarde. Segunda e última parábola. Quando um rei vai guerrear. Quando é que um rei guerreia? Quando é que um rei se coloca em guerra? Quando o seu reino está ameaçado. Quando querem fazer mal aos seus súditos. As pessoas pagavam impostos ao rei para duas coisas: para manter a família real e para manter o exército. Porque na hora que alguém fosse invadir
o rei devia ir à frente, liderando as tropas. Você tem ânimo de lutar pelo que Deus te deu? Tem gente que não luta, tem gente que não guerreia por aquilo que é importante. Lute por aquilo que é valioso, proteja o que é valioso, erga uma torre, se coloque em marcha e reflita: eu vou até o fim ou não? Isso é tão sério, meus irmãos. E aqui eu termino como comecei. Se você está se relacionando com uma pessoa que diz: vamos ver, não é? Eu não sei se eu vou te amar amanhã, hoje, está tudo bem, né? Ainda cita os poetas, né? Poeta da macumba, que seja eterno enquanto dure. Ah, é? É assim que você vai me amar? Ó, desse jeito não. Desse jeito não. Porque o meu amor é valioso. Se você não encontrou o valor em mim, é porque você não é a pessoa de Deus para mim. Paremos, meus irmãos, e gastemos nossos esforços em levantar as torres para proteger a nossa vida. Guardemos os nossos esforços para guerrear por aquilo que realmente importa. Amém? Você tem a chance de estar aqui com as pessoas que você ama? Então peça para essa pessoa: lute por mim. Peça agora. Lute por nós. Lute pela nossa casa. Se eu sou valioso, se eu sou valiosa para você, proteja. Me proteja. Quem não protege o que é valioso, quem não luta pelo que tem, perderá. Não é digno. Vamos agora rezar um pouquinho. Me perdoem se eu mexi em algum tópico sensível. É que às vezes o estilismo retórico exige isso. Não é arrependimento, é só uma desculpa sincera. Abaixemos a nossa cabeça, queridos irmãos. Por que você veio hoje para esta igreja? Primeiro, porque Deus é importante para mim. Deus é importante. Deus é valioso. Por que mais eu vim hoje? Porque as pessoas que me convidaram, as pessoas que estão comigo aqui, também são importantes. Uma coisa uma vez me tocou muito. Deus me deu uma visão meio fotográfica das coisas, e num microsegundo eu olhei para uma pessoa, um casal, e vi a esposa como que segurando o esposo e ele fazendo o gesto, a intenção de que ia embora a todo momento. E eu consegui fazer a leitura labial, por isso cuidado comigo, viu? E ela disse assim: é meu aniversário, fique por mim. Quando a gente tem que chegar a esse ponto, é porque tudo desmoronou. Quando a gente tem que ficar implorando para a pessoa ficar, é porque tudo já desmoronou. Tem muita gente nessa situação. E não só de relacionamento amoroso, no sentido de relacionamento de casal, mas também nas famílias. Tem gente implorando: fique com a nossa família, fique em casa, nos acompanhe pelo menos hoje. Eu queria tocar nessa ferida. O que uma pessoa sente quando tem que implorar para que a outra fique? Respondam para mim, meus irmãos. Ela sente que não vale nada. Por isso que nosso Senhor hoje deseja resgatar o nosso valor, o seu valor. Talvez a pessoa que você amou
não foi capaz de enxergar o seu valor. Talvez as pessoas com quem você convive ainda não são maduros o suficiente para entender o seu valor. É olhar para a esposa e perceber que ela é valiosa. Pode até estar cansada, pode até não estar tão bela quanto no dia do casamento, mas ela é valiosa. Para mim, é olhar para o esposo e perceber. Ele deu uma piorada, padre, mas ele é valioso para mim. É ele o homem que eu quero que meus filhos imitem. É ele o homem que eu quero colocar como exemplo na minha casa. Só entende isso quem entende o próprio valor da vida. Eu vejo que tenho que mexer em outro compartimento da nossa psique. As pessoas que moram só ou que estão experimentando solidão. Sabe o que você está fazendo? Você está com seu cordão umbilical na mão, esperando aparecer alguém para te salvar. Jesus vem, outros não vêm não. Corte o cordão definitivamente. Esteja inteiro, inteira. Se a sua companhia não é boa para você, como é que vai ser boa para outra pessoa? Se você não sabe conviver consigo mesmo, como você vai conviver com outras pessoas? Sabe qual o sinal de saúde emocional? É quando você está sorrindo sozinho, sozinha. Ah, é louco. Não tem problema. Estou rindo de você que acha que eu sou louco, inclusive. Eu entendi que eu e Deus somos os salvadores da minha própria vida. Claro que Deus colocou muita gente boa ao nosso redor. E você que tem a graça de conviver, porque alguns não têm. Tem gente que está fora da cidade que nasceu, tem gente que está longe da família, tem gente que está longe porque está trabalhando aqui ou em outro lugar, gente que nos acompanha agora que está sozinha, sozinho, trabalhando. Conviver é uma bênção, viu? É um presente. Por isso o Senhor diz, se alguém quiser me seguir, ponha o pé depois do meu. Onde eu for, você vai também. Não na minha frente, não ao meu lado, atrás de mim, para eu te proteger, porque você é valioso para mim. Eu vou testar as estradas, eu vou experimentar se o caminho é seguro, depois você vem comigo. Eu vou me arriscar por você. Você que mora só, ao chegar em casa, celebre sua vida. Tem gente que fica em casa morrendo de medo. Meu Deus, e se eu morrer só? Minha gente, não vamos pensar nisso não. Se você morrer, o que você menos vai se preocupar é com quem vai te encontrar. Passou. E a última parte da nossa oração. Onde você está colocando seus esforços? Onde você cavou sua torre? Onde você está investindo seus exércitos? É valioso para você? É o que você quer para a sua vida? Invista até o fim. Invista até o fim. E se Deus te deu a chance de estar aqui com as pessoas importantes na sua vida, eu queria que você dissesse para Jesus o nome delas. Que você lembrasse a fisionomia deles. Esses são os meus tesouros, Jesus. Eu cavo quantas torres, gasto tudo
por eles. Guerreio com todos os meus soldados por eles. Porque eu não posso viver sem eles, Jesus. Tanto que eu quero que o Senhor os receba quando chegar o fim da vida, para que eu os reencontre no céu para sempre. Deixa o Senhor te curar. Deixa o Senhor rasgar a terra do teu coração. Não fique pensando, ah, meu Deus, agora eu vou viver só, o Padre mandou viver só. Não. Eu estou pedindo para você se curar primeiro, antes de dividir sua vida com alguém. Se cure. Passe o arado no seu coração. Rasgue uma estrada nova. Abra um novo caminho. Viva o novo de Deus. Vamos cantar juntos, deixa Deus sonhar em ti e terminar esse momento. Voltar a sonhar. Voltar a acreditar. Voltar a carregar a própria cruz, que é por um tempo determinado, não é para sempre não. Não tem faculdade para sempre, não tem sofrimento para sempre, não tem tratamento para sempre, tudo é por um tempo. Não tem crise para sempre. Quem está em crise para sempre está doente. Eu preciso tocar num ponto seríssimo. Você que está cuidando de gente que já está enfermo há muito tempo, e você chegou no ponto mais crítico, onde você diz para a sua própria alma, meu Deus, eu não aguento mais ver essa pessoa sofrer. Entregue para o Senhor. A cruz precisa chegar ao fim. E existe uma palavra de sabedoria sobre isso. Se você cuidou bem dessa pessoa, até o último dia de vida, Deus vai cuidar muito mais. Não tenha medo. Quem já perdeu algum ente querido, ponha esse remédio sobre essa lembrança. Deus, eu tentei cuidar até o fim, mas agora o Senhor vai cuidar para mim. A cruz dele que eu carregava terminou. E depois do Calvário, ressurreição.